437, thank you. That'll be good. You can taxi up to and hold short of the taxiway if you would. Then I'll get your bonus as soon as I can. Okay, we'll taxi up, we'll hold short of, the length of 437. Thank you very much. Olá pessoal, meu nome é Laerte Gouveia. Bem-vindos a mais um Air Sports, a nossa revista eletrônica. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Pessoal, no programa de hoje nós vamos tratar de uma história extraordinária, uma história incrível e que eu tive a sorte de conhecer pessoalmente os protagonistas dessa história. Essa história começou lá na Segunda Guerra. Foi uma das histórias mais inusitadas da Segunda Guerra, que ficou classificada como confidencial por muitos anos. Só veio à tona depois de muitos anos após o encerramento da Segunda Grande Guerra. E é uma história que comove todos nós aviadores. Vocês vão ficar impressionados. Eu conheci esses protagonistas e uma dessas viagens que eu fiz com a Esquadrilha da Fumaça, nós estávamos lá em Abbotsford, no Canadá. Abbotsford é o segundo maior show aéreo do Canadá. E nós estávamos lá em Abbotsford quando eu conheci esses dois protagonistas dessa história. Após o show aéreo, havia um local onde eles reuniam todos os aviadores, todos os participantes do show. E a gente se encontrava lá, sempre após o show a gente se encontrava lá e fazia uma confraternização que começava no pôr do sol quando acabava o show e ia até altas horas. A gente saía de lá a 1h da manhã, meia-noite e meia, 1h da manhã. Só não ia além disso porque no dia seguinte a gente tinha que estar de novo cedinho lá para mais um dia de show. E ao chegar nessa confraternização no primeiro dia, eu vi uma roda de aviadores e só tinha ali a elite da aviação, né? Todos pilotos de caça de última geração, pilotos das melhores esquadrilhas americanas e canadenses. Só tinha a fera. E de repente eu vejo aquele monte de fera em volta de uma mesa, aglomerados. Eu falei, nossa, quem que deve estar ali? Eu já tinha visto até Chuck Yeager, Bob Hoover em festas de aviação e nem eles eram cortejados daquela maneira. Aí eu fiquei extremamente curioso, né, interessado. E como eu estava como repórter, apesar de fotógrafo da fumaça, eu estava também como repórter, que na época eu tinha a revista Skydiver Sports. Eu não aguentei, eu fui lá, pedi licença, todo mundo sabia quem eu era, eu estava com o macacão da fumaça, inclusive. Fui pedindo licença, fui chegando e sentei do lado de um deles. Eram dois velhinhos que estavam ali sentados. Dois velhinhos com uma cara de simpáticos, assim. Dois velhinhos muito gente boa, tratando todo mundo com o maior sorriso. E todos eles pedindo autógrafo e tratando os velhinhos com o maior respeito, com o maior carinho. E aí eu fiquei extremamente curioso. Aí eu sentei do lado de um deles e me apresentei. Falei, escuta, eu estou impressionado com o sucesso que vocês estão fazendo aqui. O que está acontecendo? Eu sou um repórter lá do Brasil, eu tenho uma revista e tal. Me apresentei e disse o que eu estava fazendo lá, que eu era fotógrafo da fumaça. Aí ele muito simpaticamente me contou a história de quem eles eram e o feito que eles tinham protagonizado. E eu fiquei maravilhado. Então, para contar essa história a vocês, eu vou passar aqui um filme feito pelo meu amigo Arthur Stiglconde. Ele é um narrador de primeiríssima linha, ele é um excelente narrador e fez um filme, uma animação maravilhosa. Vocês vão conhecer essa história em detalhes por essa animação do meu amigo Arthur. Depois que vocês assistirem essa animação e conhecer a história desses dois velhinhos, que é o Charlie Brown, esse primeiro que eu sentei do lado dele e conversei com ele, e do Franz Stigler, que estava do lado dele, eu vou voltar para contar para vocês o desfecho dessa história toda.
Assistam o vídeo. Em dezembro de 1943, os aliados avançavam sobre cidades alemãs numa campanha contínua de bombardeios diurnos. Em 20 de dezembro, eles formaram a maior esquadra de bombardeiros B-17 em toda a história da Segunda Guerra Mundial. Ao todo, 500 aeronaves foram reunidas para esta missão. O principal objetivo dessa missão, a eliminação da fábrica Focke-Wulf de aviação alemã, situada a 394 quilômetros a oeste de Berlim. Essa esquadra foi confrontada por um enxame de caças alemães e 250 baterias antiaéreas. O V-17 Old Pub sofreu diversos impactos diretos que afetaram seus sistemas hidráulicos, seu suprimento de oxigênio, estilhaçando sua proa de plexiglass. Requesting immediate support. Tendo pousado numa base alemã para reparos no radiador de seu Messerschmitt Me-109 que receberam um tiro de metralhadoras dos aliados, Franz Stigler estava ansioso para voltar ao combate. Nesse momento ele avista o B-17 de Charles L. Brown passando em baixa altitude. Ainda pesaroso pelo irmão abatido há poucas semanas, no confronto com os aliados, Stigler estava a apenas um passo de receber sua maior condecoração como piloto da Luftwaffe, a Cruz de Ferro. Para isso, bastava abater aquele B-17 que acabara de passar por ele. O comandante Brown pede ao copiloto Spencer Pink uma checagem das condições da tripulação e da própria Old Pub. Pink descobre então a dura realidade. O avião mal pode voar. Seus companheiros estão devastados, gravemente feridos. Enquanto isso, Franz Stigler aproxima-se para o abate. Stigler faz uma aproximação cuidadosa para obter uma mira precisa.
Olhando, porém, com mais atenção, percebeu perfurações na área onde deveria haver um tail gunner. Franz Stigler percebe nessa hora os estragos sofridos pela fortaleza voadora. Ele percebe a luta desesperada da tripulação tentando manter com vida seus companheiros sobreviventes. Stigler percebe que abater um avião naquelas condições seria o mesmo que abater um homem num paraquedas. Aquele B-17 era uma espécie de salva-vidas para eles. Sendo assim, Stigler define então um plano. É nesse momento que Brown percebe o inimigo voando à sua direita. Olhando em todas as direções, ele então procura os outros pilotos da Luftwaffe. Stigler acena. Depois ele considera a possibilidade deles descerem num campo de aviação alemão e receberem os cuidados, onde depois seriam presos. Pink percebe que há algo errado com seu companheiro. Então ele descobre aquela escolta totalmente inusitada. Franz Stigler dá ordem para que eles desçam. Eles não compreendem as intenções do piloto alemão. Compreendendo a gravidade da situação, Stigler decide manter a escolta. A dupla cruza a última bateria antiaérea alemã. No solo, os homens da Wehrmacht se preparam para a derrubada do bombardeiro. Antes de ordenar o disparo, o oficial comandante nota que há um dos seus seguindo ao lado do bombardeiro. Ele ordena suspender o ataque. Preocupado com a possibilidade daquele bombardeiro cair naquela arriscada travessia sobre o Canal da Mancha, Franz Stigler tenta outra alternativa. Ele aponta para a Suécia na esperança que eles entendam e mudem seu curso para aeródromos naquele país. O comandante Brown e seu copiloto não entendem as intenções do alemão. Stigler decide então falar direto com o comandante Brown, mudando sua posição para que ele possa apontar novamente em direção à Suécia. Charles L. Brown e seus companheiros estão decididos a cruzar o canal para chegar em algum aeródromo britânico. Brown pede ao sargento Bertrand Franchi Coulomb para que se posicione na torre de tiro, mas não dispare. Franz Stigler compreende que aquele era um adeus. Sabia que aqueles tripulantes queriam tentar sua própria sorte. Então ele despede-se. Esse gesto imortalizou a atitude honrada e cheia de humanidade, vinda de um piloto que ainda carregava em seu peito a dor da perda de seu irmão. Para Franz Stigler, se tivesse conquistado sua cruz de ferro na Luftwaffe, ele sabia que jamais poderia reclinar sua cabeça num travesseiro e dormir tranquilo pelo resto de sua vida.
Franz Stigler, um verdadeiro cavalheiro no manche de seu Messerschmitt. Então, pessoal, tenho certeza que vocês gostaram do vídeo do meu amigo Arthur. Eu vou colocar o nome dele aqui em cima, Arthur Stigler Condé, porque ele tem um canal que leva o nome dele, que é muito interessante. Além de bons vídeos de aviação, tem outros vídeos de assuntos bastante interessantes. Deem uma navegada lá que vocês vão gostar. Agora vamos voltar à história do Charlie e do Franz, que eu escutei do próprio Charlie, naquele agradável fim de tarde em Abbotsford. Ali o Charlie me contou que depois da guerra, o Franz migrou para o Canadá. Foi morar em Vancouver em 1953. E, a partir de então, fica morando no Canadá. Ele, depois da guerra, naturalmente volta para os Estados Unidos, passa a morar nos Estados Unidos e sem nenhum ouvir falar do outro. Esse assunto, inclusive, ficou sigiloso por muitos anos depois da guerra. E na década de 80, mais ou menos, o Franz resolve voltar a voar. E começa a frequentar alguns shows aéreos, começa a fazer alguns voos e conhecer bastante gente. Fica conhecido, a Boeing fica sabendo da existência dele e o convida para uma festa em 1985, uma festa comemorativa aos 50 anos das B-17. Aí o Franz ficou meio na dúvida se ia, se não ia, ficou meio receoso, porque ele falou, bom, fabricaram 12 mil B-17 durante a guerra, 5 mil foram abatidas. Então, eu não sei se eu vou ser muito bem recebido. Então, ele ficou meio resistente se ele ia, se ele não ia, mas acabou indo. E foi muito bem recebido. Inclusive, ele conheceu o comandante Robert Morgan, que havia sido comandante da Memphis Belle. E aí, contaram histórias de ambos os lados, e ele acabou fazendo vários amigos. E, a partir daí, começou a frequentar vários outros eventos de ex-combatentes americanos. E nesse meio tempo, o Charlie, também frequentando outros eventos de ex-combatentes, começou a comentar sobre esse evento, para ver se alguém tinha ouvido falar, se alguém conhecia alguma coisa sobre essa história e tal. E acabou sendo incentivado a escrever sobre esse episódio. Quem sabe chegaria até o alemão um dia, né? Ele nem sabia se esse alemão ainda estava vivo, ele nem sabia o nome, não sabia nem se estaria vivo. Mas aí ele resolve mandar fazer uma ilustração dos dois aviões e escreve para uma publicação de ex-combatentes aviadores, uma publicação alemã de ex-combatentes aviadores. O pessoal recebe a matéria dele, publica, e manda para todos os ex-combatentes, que eram assinantes dessa publicação. E aí o Franz, lá no Canadá, um belo dia, abre a sua caixa de correio e pega a publicação. Ele ficou doido, né? Era tudo que ele queria, encontrar o piloto daquela B-17. Aí ele entra em contato com o escritório da publicação, pega o endereço e manda uma carta para o Charlie, dizendo que ele era o alemão que havia o escoltado naquele fatídico dia até fora das linhas inimigas. O Charlie, quando recebe a carta, também fica doido, manda outra carta para ele, para o Franz, eles começam a se corresponder e marcam um encontro num hotel de Seattle. Seattle é ali perto de Vancouver, ficaria fácil para o Franz, fácil para o Charlie também ir de Miami. E se encontram em 1990 ainda, num hotel em Seattle. A partir daí, se tornam amigos inseparáveis, passam a frequentar todos os eventos de aviação juntos, a pescar juntos, viram amigos íntimos inseparáveis. E passam a ser assediados, como estavam sendo nesse dia lá em Abbotsford e em todos os outros eventos
ficaram conhecidíssimos e ficaram super queridos por todos os aviadores que ouviam falar e que os conheciam, né? Inclusive, nesse evento, tem uma foto aqui, ó. Essa foto é do Carlos Edo, ao lado do Charlie e do Franz. Que o Carlos Edo resolveu encontrar... O Carlos foi com a Mônica para encontrar com a gente, comigo e com a Fumaça, nesse evento de Abbotsford, que ele sabia que o evento ia ser muito legal. Ele foi, encontrou conosco e eu fiz essa foto dele, junto com os dois queridos Charlie e Franz. Bom, depois dessa foto, eu fiquei mais um tempinho batendo papo com o Charlie, trocamos os endereços ali e nunca mais eu os vi. Mas continuei me correspondendo com o Charlie por muitos anos, até que em 2008, o Charlie no começo do ano, não lembro agora exatamente o mês, o Charlie me manda um e-mail me comunicando da morte, com a triste notícia da morte do Franz. Eu fiquei bastante triste, mandei outro e-mail para ele, com meu pesar, e infelizmente no final de 2008 o Charlie também vem a falecer e essa história acaba, essa amizade de 18 anos, essa incrível amizade, fortíssima amizade, acaba depois de 18 anos. Se alguém quiser saber mais detalhes sobre essa história fantástica e que vale a pena saber, comprem o livro O Amigo Alemão, um livro delicioso de ler e que tem todos os detalhes dessa história. Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Espero vê-los nos nossos próximos programas. Um abraço a todos.